Vocês já observaram, vocês já foram diversas vezes ao médico com uma dor, fizeram diversos tipos de exames e, através daqueles exames, em teoria, todos os exames estavam normais e vocês saíram de lá com uma receita médica ou uma orientação, mas sem um diagnóstico preciso? Sabe por que que isso acontece? Muitas vezes, os exames que nós utilizamos, que são complementares ao exame físico e à anamnese ou à história clínica do paciente, esses exames complementares, a gente muitas vezes está vendo a morfologia, quer dizer, a gente está estudando o que aquele tecido é e as alterações dos tecidos. Mas, na verdade, ao estudar a dor, a gente não quer ver só a morfologia. A gente sabe e tem hoje outras coisas que a gente pode fazer para estudar melhor essa dor. Exemplo, uma dor no joelho. Essa dor, ela está no osso do joelho, no músculo, no ligamento, no nervo. Então, sim, nos dias de hoje, para identificar a dor, exames complementares, somente raio-x, ressonância, não são suficientes para a gente poder ter o diagnóstico correto e completo da sua dor. Então, há 15 anos, eu comecei a minha jornada como cirurgião, porque eu fazia um monte de cirurgia e nem todas as cirurgias, vamos dizer assim, tinham um resultado correspondente, que era o que a gente gostaria de ter. E que a dor não resolvia em todos os casos com cirurgia, né? Com a cirurgia que a gente fazia. E há 15 anos, estimulado até mesmo pelo meu pai, que era um grande ortopedista, a gente estava num congresso fora do Brasil e eu me deparei com uma aula de um grande professor falando na Inglaterra, falando exatamente isso. Estudem melhor a dor, vocês vão precisar disso ao longo do tempo do futuro e que sim, a maior parte dos problemas e das dores não são cirúrgicas e a gente operava muito, né, no passado. E uma das coisas que me fez chamar a atenção quando eu voltei na época dos meus estudos foi começar o uso da ultrassonografia e na época, né, estudando na Unicamp, na USP, eu tive a oportunidade de ter contato com a termografia digital. E através da termografia digital, isso é uma câmera infravermelha e que a gente capta imagens infravermelhas, coloca num software hoje de altíssima resolução e através da imagem do calor do corpo, a gente consegue entender mais pormenorizadamente do que realmente provém essa dor. Exemplo, essa dor vem do músculo, essa dor vem da articulação, essa dor vem do tendão, essa dor vem do ligamento, essa dor vem do nervo, ou isso tudo junto, ou essa dor é metabólica. Então essa visão globalizada da dor, ela certamente ela foi impulsionada para mim, não somente por já ter sido ultrassonografista, mas aliar a termografia na minha prática clínica foi fundamental para eu poder entender, olha, esse tecido está normal, mas será que é ele mesmo a fonte do problema? Então, sim, ao longo desses últimos 15 anos eu venho aprimorando cada vez mais e posso lhe dizer que não somente o diagnóstico correto, mas principalmente essa junção dessas novas tecnologias e ao que a gente pode hoje proporcionar de conhecimento da dor e tratamento da dor sem uso de drogas ou cirurgias é fundamental não somente para o tratamento de vocês, mas para a maior longevidade humana, né? Evitando assim cirurgias e menor uso de drogas, assim, menos efeitos colaterais. E sim, a termografia digital, ela não é nada novo, mas sim a tecnologia, ela vem se aprimorando bastante ao longo do tempo. E eu, graças a Deus, tenho feito bastante parte disso e nos últimos 15 anos me dedicado bastante. Eu vou mostrar agora um pouco para vocês do que a gente tem evoluído nesse conhecimento e na aplicabilidade da termografia na prática clínica. Então, como eu estava comentando com vocês, a inteligência artificial é muito interessante porque eu já venho trabalhando com isso há mais de 2 anos e sim, eu gosto de dizer que tudo que for matematicalizável
vai ser utilizável dentro da IA e certamente vai nos auxiliar bastante ao longo do tempo. Eu faço parte hoje de uma equipe no qual a gente congrega não somente os conhecimentos da termografia médica, e aí sim, juntando toda essa base de dados, aplicando os conhecimentos médicos e usando, né, a tecnologia a nosso favor, a gente está conseguindo melhorar cada vez mais o diagnóstico e a precisão diagnóstica. E não só isso. A tomografia digital e a inteligência artificial, ela vai mostrar para a gente matematicalizar objetivamente coisas que a gente não estava sendo capaz de ver no passado. E não só isso, poder acompanhar vocês ao longo do tempo. Então, um exemplo: você tem uma artrose de joelho, você está sendo tratado dessa artrose do joelho. Hoje, a gente tem como quantificar não somente o grau de inflamação, o grau, vamos dizer assim, de desinflamação de melhora e acompanhar através da temperatura do joelho se esse joelho ele está, vamos dizer assim, mais calminho, se ele está sendo controlado através dos tratamentos que a gente está proporcionando a esse paciente ou não, se houve algum desequilíbrio ao longo do tempo. E é muito interessante porque muitas vezes o processo, a dor, na verdade, que é um sintoma já de alarde, ela vem tardiamente, o que a termografia muitas vezes nos mostra previamente e nos faz precocemente chamar a atenção. Olha, você pode não estar sentindo dor nesse joelho de cá hoje, porém, nós, através do estudo que nós fazemos e do exame físico que nós fazemos, podemos afirmar para você, em certa percentagem ou probabilidade de risco, que é isso que a inteligência artificial faz, que possa ter algo naquele joelho para a gente poder prestar atenção ao longo do tempo. Então, isso é usar a tecnologia e a inteligência artificial na termografia, mas na prática médica, principalmente. E através da Visbarix, que é essa empresa americana, a gente está conseguindo sim materializar o que era um grande sonho, na verdade, do passado. Quando eu comecei a termografia, eu nunca ia imaginar estar participando desse tipo de coisa nos dias de hoje. E hoje eu tenho a graça de poder não só estar fazendo parte, mas poder ajudar tantas pessoas com essa nova tecnologia e poder deixar as pessoas mais felizes e contentes com o nosso tratamento de dor. A termografia médica, ela é um exame, se vocês pegarem a base da termografia, na verdade, 430 anos antes de Cristo, Hipócrates passava a lama sobre as pessoas e onde ficava quente é onde estava inflamado e é onde havia a doença. É óbvio que, né, tantos anos depois, mais de 2000 anos depois, a gente evoluiu para esse tipo de tecnologia, no qual a gente usa câmeras termográficas, né, e altamente reguláveis. Então, muitas vezes vocês veem aí na internet, tá vermelho, tá azul. Se vocês observarem, a gente pode manipular isso através da máquina ou próprio através do software. Então, na verdade, termografia digital, eu faço apenas uma captura da imagem em si, e essa captura da imagem a gente carrega ela num drive que tem aqui dentro, a gente pega esse card drive, bota no software, e aí sim, os softwares que a gente utiliza é que vão fazer as mensurações adequadas para a gente poder entender. E aí, como ortopedista e mesmo na faculdade de medicina, muitas vezes a gente não é ensinado esse pormenor. Então a gente sai por vezes até um pouco perdido, né? Aquele monte de matéria, aquele monte de coisa que foi nos ensinado, como é que eu vou aplicar isso tudo na prática? Então, a termografia, principalmente na área da ortopedia, na área da dor, mas em diversas outras áreas, a gente pode aplicar isso na endocrinologia, a gente pode aplicar isso em diversas outras áreas onde colegas trabalham já diretamente com isso. A gente consegue determinar, um exemplo, o que é uma dor fisiológica, o que é uma dor que a gente chama de nociceptiva, que é uma dor inflamatória,
O que que é uma dor neuropática? E aí, no passado, muitas pessoas, eu vou falar assim porque essa é a realidade, muitas pessoas eram taxadas como fibromiálgicas. E a termografia, ela veio com parâmetros técnicos, matemáticos, reais, nos facilitar a mostrar que a dor da fibromialgia ela pode ser detectada, ela tem um índice de sensibilidade extremamente alto com a termografia, por exemplo, e fibromialgia real é uma coisa. Síndrome fibromialgica, geralmente vocês é outra coisa. Isso era muito confundido no passado. E eu posso, num vídeo futuro, explicar melhor para vocês. Porém, a termografia certamente foi o exame que foi o divisor de águas para a gente poder ter esse conhecimento e poder mostrar para vocês, quando vocês chegam ao consultório, que por vezes vocês eram taxadas com uma doença que, na verdade, a doença não era realmente aquela, ou a dor não era realmente aquela, que a abordagem deveria ter sido outra. Mas não vamos nos culpar pelo passado, porque sim, nossos ancestrais nos ajudaram muito a chegar até aqui. E se a gente chegou até aqui, é graças a eles e a gente tem que agradecer muito. E sim, a partir de agora, poder progredir juntamente aos mais jovens e tudo, para a gente poder mostrar o que a gente tem hoje e os mais jovens nos ajudar a progredir e a melhorar cada vez mais esse processo de entendimento e de cura da dor. Uma das coisas mais comuns que a gente vê, e particularmente, né, é tão comum a gente que trata de dor e na prática do dia a dia do médico da dor, dor no ombro ou dor do ombro. Vou dar um exemplo para vocês, né? Então, eu sou cirurgião de ombro e cotovelo. Muitas vezes o paciente vem aqui referindo uma dor na topografia, ou na região do ombro. E quando a gente vai estudar, escutar a história, examinar, fazer ultrassom, a gente até por vezes vê uma lesão de tendão, ou do manguito rotador. Por vezes a gente até vê inflamação ou degeneração do tendão, mas muitas vezes a causa da dor não é do ombro. Por vezes a dor ela é referida no ombro, seja por alterações de nervo, seja por alterações de músculo, que a gente chama de dor miofacial, que pode estar se refletindo no local. Tem várias e diversas, vamos dizer, situações nas quais a gente consegue congregar e entender melhor exatamente o que a gente precisa abordar. Então, como cirurgião, posso dizer para vocês, nos primeiros 10 anos da minha vida, no qual eu não tinha contato com esse tipo de coisa, provavelmente eu devo ter operado bastante gente que tinha sim lesão, mas que eu não via as outras dores e não tinha um conhecimento tão correto do que realmente a dor representava naquele paciente. E que certamente o conhecimento do exame físico, o conhecimento da dor e a congregação da termografia digital, do uso da ultrassonografia ambulatorial e da experiência clínica me fez olhar para a dor de uma forma muito melhor. E certamente eu hoje consigo estar ao lado de vocês e primeiro escutar, porque por trás de cada dor existe uma história e que nem sempre a ressonância vai mostrar para mim, que nem sempre o raio-x vai mostrar para mim e que nem sempre a termografia vai mostrar para mim. Então é importante vocês saberem disso também. Exames são complementares a um bom exame físico, mas por trás de cada dor existe uma história. E seu médico tem que escutar vocês. E hoje a gente está nesse mundo frenético, no qual a gente pouco tem tempo de ajudar ao próximo, escutar ao próximo. E essa é uma das grandes virtudes que a gente tem hoje em dia, a gente poder fazer esse tipo de trabalho para vocês. Então, como é que funciona o exame de termografia na prática médica? Eu, particularmente, eu uso a termografia na minha prática ambulatorial, mas também ele pode ser feito como um exame isolado, tá?
A gente pede sempre para o paciente não fazer exercícios, não fazer nada de diferente 24 horas antes, para não alterar alguns parâmetros dos exames que são entregues ao paciente antes de realizar os exames, né? Ao chegar, né, a gente pede para não usar maquiagem nem nada, porque a gente vai ver o reflexo da pele. Então, um exemplo, né? Se a pessoa estiver muito maquiada, com muito creme, a gente pede para não utilizar ou retirar, porque isso pode atrapalhar nosso entendimento. Essa é uma câmera termográfica de alta resolução. Então, através de uma câmera termográfica, a gente quer ver o calor da pele, tá? E aí a gente pode fazer diversas imagens e a gente tem um protocolo, na verdade, de imagens da cabeça aos pés, para a gente poder ver exatamente essa dor de forma global e poder sim mostrar para vocês como realmente a gente identifica e, mais uma vez, matematicaliza uma coisa que antes a gente não tinha noção do que era capaz. Então, quando o seu médico, vamos dizer, na década de 90, nos anos 80, na época eu sou filho de dois médicos, né? Meu pai era ortopedista durante 40 anos. Quando que ele imaginaria ter uma ferramenta como essa na prática médica dele? Certamente isso teria ajudado bastante os nossos antecessores. E hoje a gente está aqui para poder ensinar um pouquinho do que a gente aprendeu com a termografia, mas principalmente como ela pode ajudar você na sua prática, no seu consultório, na sua prática, mas principalmente para o seu cliente, no diagnóstico, no tratamento e no acompanhamento desse paciente ao longo do tempo. Como eu já tenho mais de uma década utilizando essas ferramentas em continuidade, eu posso dizer para vocês que isso me facilita muito por ser hoje quase que um médico de família, então eu trato de famílias e eu tenho exames dos pacientes de longa data. Então, pegar uma imagem de 2017, comparar com os dias de hoje, não somente radiografias e ressonância, e ver a termografia nos dias de hoje, observar, olha, o que eu tenho que fazer hoje? A gente já fez ácido hialurônico no passado, já não está servindo mais nos dias de hoje. Quais são as ferramentas que a gente pode fazer para essa artrose no joelho que a gente tratava dessa forma antes? E sim, com o avanço da medicina regenerativa, dos tratamentos biológicos, da ortopedia biológica, que a gente chama de ortobiologia, a gente está sendo capaz cada vez melhor de indicar corretamente e precocemente o que realmente deve ser feito. Então, essa revolução tecnológica, esse fomento de aprendizado fantástico que a gente está tendo ao longo desses últimos tempos, está sendo fundamental para que essa nova era ou a nova fase da medicina ela venha com bastante força para poder nos ajudar a viver melhor. Você já passou por alguma situação de que você tem uma dor e que ninguém acredita e que você já passou por diversos médicos, você fala onde é aquela dor e que ninguém acredita? Pois é, a ciência prova que você não é louco e que essa dor ela é real. E eu vou mostrar uma coisa muito interessante para vocês, exatamente nessa área, nesse campo que a gente está trabalhando, o que a gente já está fazendo, publicando e podendo mostrar para vocês exatamente como nós já estamos fazendo. E sim, a dor é real e a gente consegue ver a sua dor. É isso que eu vou mostrar para vocês. Então, agora em 2024, junto ao Journal of Business of Artificial Intelligence, que é um bracinho, na verdade, do grupo de Harvard, a gente teve a oportunidade, junto ao Barry e ao Michael, que é o desenvolvedor do programa, fazer a primeira publicação internacional exatamente sobre o uso da inteligência artificial na termografia médica. E eu vou mostrar para vocês exatamente um caso clínico que a gente publicou aqui do nosso consultório, mostrando um paciente que já tinha passado, na verdade, por 8 médicos, uma dor na região lombar. E eu vou mostrar para vocês que ele está exatamente no nosso trabalho, que foi publicado em maio de 2024, e que, na verdade, é a referência, a primeira referência que a gente tem mundialmente
do trabalho que a gente executa. Então, esse aqui é um paciente, que é o nosso paciente ilustrativo do nosso caso clínico, né, que a gente publicou. Esse paciente, ele falava, ele já tinha passado por mais de 8 médicos, que a dor dele era aqui. E passava remédio, fisioterapia e todos os tipos de tratamento. Chegaram até a indicar cirurgia, porque ele realmente tinha uma doença degenerativa, ele tinha uma hérniazinha de disco, mas aquele não era o problema. E aí, com o uso da termografia e com o uso da inteligência artificial, eu vou mostrar para vocês. Eu pedi especificamente para ele falar: aponta para mim aonde é a sua dor. Então, aqui já mostrando para vocês o que realmente era a dor dele. Na verdade, era uma dor do músculo psoas, que é esse músculo que a gente está vendo aqui no ultrassom.